A decisão veio tardiamente, comprometendo o nosso trabalho, né, de apresentar o que a gente havia pensado para essa cidade. Isso é um diferencial, né, do tanto que a mulher é prejudicada. Uma avaliação do governo de Fuad Noman em relação à educação. É preciso melhorar. A eleição em 2024, esquerda, direita ou uma posição mais ao centro? Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe a nova vereadora de Belo Horizonte, professora Nara, da Rede Sustentabilidade. Vereadora, bom dia para a senhora, prazer tê-la aqui. Bom dia, prazer é todo meu. Professora, eu disse aqui para os nossos ouvintes que a senhora é uma nova vereadora de Belo Horizonte, né? A senhora entrou em uma das vagas quando a Justiça determinou que 2 vereadores deixassem a Câmara de Belo Horizonte por suspeita de irregularidade na chapa, usando aí candidaturas laranjas e candidaturas de mulheres na eleição de 2020. Então, gente, a professora Nara tomou posse na semana passada na Câmara de BH. Eu queria que a senhora começasse se apresentando para o nosso ouvinte. Então, eu sou a professora Nara, eu sou a professora da Quebrada, eu sou a filha da dona Nair, do José de Paula, eu sou uma pessoa que acredita na educação. Eu penso na possibilidade de transformar vidas e que as pessoas possam, através da educação, ter possibilidade de mudança de vida. A senhora era professora, né? Uma professora que trabalhou durante 33 anos numa escola de comunidade. E essa relação da professora com a política, como que ela começou? Quando a senhora decidiu tentar ser vereadora em Belo Horizonte? Então, eu trabalhei por 33 anos, né, numa escola da periferia. Eu já tinha uma outra construção, né, na educação. Trabalhei na APAI antes, numa escola estadual Assis Chateaubriand, no bairro Boa Vista. Depois prestei o concurso na prefeitura e assumi lá no prefeito Souza Lima, onde eu fiquei por 33 anos. E essa relação, eu nunca tive um trabalho pensando que um dia eu fosse me tornar vereadora. Era um trabalho de entrega mesmo para a comunidade, de fazer esse diferencial na vida deles, né? De estabelecer essa confiança que a gente tem até nos dias de hoje, né? A comunidade comigo e eu com essa comunidade. Após 33 anos, eu decidi me aposentar e alguns amigos próximos, né? Entre eles o Wellington Murim, que é uma figura muito marcante, foi meu aluno quando tinha 7 anos de idade, lá nessa mesma escola, onde ele hoje é professor. Então ele me dizia: Nara, mas você ainda pode fazer alguma coisa, né? Vai aposentar e vai fazer o quê? Vamos pensar nessa possibilidade de você levar o trabalho para além dos muros da escola, para a cidade. E aí a gente começou a conversar com outras pessoas próximas também, que viam em mim essa possibilidade de realizar para a cidade. E aí a gente começou esse trabalho, né? E fui apresentada pela Kelly à Rede Sustentabilidade. Agora, Nara, a senhora chega no último ano de mandato, teoricamente, né? Nesse mandato aí de 4 anos dos vereadores. Chega após uma decisão da Justiça. Eu queria saber a sua opinião em relação a isso. Essa decisão, ela veio de forma tardia. A senhora esperava que isso acontecesse e, de uma certa forma, um mandato que fica prejudicado, né? A senhora deixa de ter um tempo para fazer aquilo que se propôs a fazer, precisa correr atrás aí desses últimos meses que faltam para o ano de 2024. É verdade, a decisão veio tardiamente, comprometendo o nosso trabalho, né, de apresentar o que a gente havia pensado para essa cidade, mas chegou. Então, nesses meses, né, a gente está chegando focado no nosso mandato para realizar nesses poucos meses o que a gente tem previsto para a nossa cidade. E é um momento que a gente chega já no momento da pré-candidatura, né? Então a gente está assumindo o mandato já nessa onda da pré-candidatura. Veio tardiamente e eu penso que de outras vezes, né, que isso sirva de lição e que não possa se repetir, que o trabalho seja mais efetivo e que tenha mais celeridade nessa questão da justiça. Enquanto professora, o seu foco é na educação? Sim. Nosso foco é na educação, é nas periferias, né? Trazer um diferencial para essa margem de público, né? Que sem possibilidade de mostrar
tudo que tem de melhor e que a gente pode fazer por eles. Qual que é a avaliação que a senhora faz da educação hoje em Belo Horizonte na gestão do prefeito Fuad? A educação é algo que precisa ser analisado, né? Precisa ser discutido, é preciso que a gente tenha um outro foco para essa educação, né? Há muito que melhorar e há muito que se possa fazer. A gente viveu um período de pandemia, onde a educação era um ponto muito considerado, né? Os impactos nessa educação. E vira e mexe a gente fala sobre isso aqui. Já recebemos secretários, né? Municipais e secretaria estadual também de educação aqui na FM Tempo, aqui no Café com Política, pra gente falar exatamente sobre o impacto. Mas esse impacto muito mais sentido na rede estadual e na rede pública de uma forma geral do que na rede particular. Para além da questão da pandemia que a gente viveu, dessa situação que foi tão prejudicada para esses alunos que dependiam da rede pública ali de ensino, o que a senhora, ao longo desses 33 anos, viu de tão diferente para aquele aluno que, além da periferia, era da escola pública, na oportunidade de vida que vinha em comparação com aquele que tinha uma educação particular, aquele que tinha um acesso maior à educação? Sim, de fato, houve um comprometimento, né, com essas escolas de periferia, especialmente, até pela falta de acesso, né, aos meios que estavam sendo oferecidos pro trabalho, né? Internet, às vezes era um único celular para a família inteira, né? O pai ou a mãe saía com esse celular, a criança ou o adolescente ficava sem esse acesso, né? Ao estudo. Então, eu acho que comprometeu bastante, especialmente os alunos das redes municipais e estaduais da periferia. A senhora fez uma avaliação aí da educação em relação à gestão do prefeito Fuad. Eu te pergunto ainda nessa questão, qual que é a principal falha ou déficit hoje na educação em Belo Horizonte? Então, a educação precisa de ter esse acesso maior, né, para as tecnologias, porque depois da pandemia, claro que muita coisa mudou, né? Então, esse acesso para além da educação, na sala de aula, esse acesso para abrir os horizontes, né, das crianças, dos adolescentes, para que eles possam, de fato, chegar num patamar não equivalente, mas que eles possam ter essa possibilidade de conseguir um diferencial através das mídias e das redes sociais também. A senhora chega num momento em que hoje a Câmara Municipal já tem um ambiente um tanto quanto mais tranquilo em relação ao ano passado, por exemplo. Eu estou falando sobre a briga entre o prefeito Fuad Numan e o presidente da casa, Gabriel Azevedo. A senhora, chegando na semana passada, sentiu alguma coisa diferente aí nesse clima entre prefeitura e Câmara, ou acha que de fato esse clima já deu uma amenizada? Eu considero que tenha sim dado uma amenizada, né? Houve um diálogo, né, do presidente com os vereadores, com o prefeito Fuad, dando uma trégua, né, ou uma calmaria, para que a cidade possa de fato funcionar e não fique focado em questões das brigas, né, como a gente pôde perceber. A senhora trabalhou com o Gabriel Azevedo no gabinete dele antes de assumir esse mandato de fato de vereadora. O que do Gabriel Azevedo vai ter no seu mandato? Há algum acordo entre vocês para esse posto agora que a Nara ocupa de vereadora? Não, nunca houve nenhum acordo, né? Eu me senti honrada quando o Gabriel me convidou para compor junto à equipe. Eu aprendi muito, uma equipe espetacular. O Gabriel é uma pessoa muito inteligente, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, mas de forma alguma não há nenhum acordo e mandar no gabinete. Meu gabinete agora é meu. Eu assumi, eu sou a vereadora. A senhora citou um ponto, né, sobre assumir agora, né? Nós estamos aí entrando hoje, no mês de abril, dia 1º de abril de 2024. Claro, precisa ter um trabalho mais intenso para correr atrás desse tempo, que a gente chama de um tempo de prejuízo, né, em comparação aos outros vereadores. E a senhora falou sobre a pré-candidatura. Há uma expectativa, então, para essa pré-candidatura? A senhora vai tentar de novo ser vereadora, tendo em vista que foi prejudicada aí nessa decisão tardia, como você colocou? Sim, a gente chega com um tempo diferenciado, né? Porque a gente já chega, né, aos 47 do segundo tempo, mas é nossa intenção sim, e nos colocamos enquanto pré-candidata. E o que a senhora vai focar para fazer,
para que as pessoas de fato confiem a Nara de novo, já pensando aí nessa pré-candidatura? Nós temos alguns projetos de lei, né? E a gente em breve vai fazer essa apresentação, focados, né, na educação e também na infraestrutura das periferias. Agora, professora, a senhora chega no momento também na Câmara onde os grupos já estão definidos, né? Há o grupo da base, há o grupo da oposição, há aquele grupo que se diz mais independente na Câmara Municipal. Chegando agora, já há uma visão, até pelo partido que a senhora ocupa, Rede Sustentabilidade, já há uma visão de qual grupo a senhora vai pertencer? Então, nós estamos dialogando, né? Claro que a gente tem que fazer essas análises, e chegando agora, é por isso que a gente estabeleça esse diálogo para a gente posicionar bem dentro da Câmara Municipal. Por falar em Rede Sustentabilidade, a gente ouviu aqui alguns integrantes da rede, ouvimos também integrantes do PSOL nessa questão da federação e dessa divergência que há na composição de chapa ou no nome que vai ser escolhido da federação para representar a Prefeitura de Belo Horizonte na eleição de 2024. A senhora chegou a conversar com alguém do seu partido, com a Ana Paula Siqueira, deputada, com o Paulo Lamarck, ex-vice-prefeito de Belo Horizonte, que inclusive retomou um cargo a Prefeitura de Belo Horizonte na semana passada, para decidir como que a senhora vai caminhar aí nesse apoio, pensando nessa corrida à Prefeitura? Eu tenho um bom relacionamento com o partido, mas ainda não fui convidada para estabelecer esse diálogo. Mas o que for determinado pela federação é o que nós vamos seguir. Professora, vamos falar um pouquinho ainda aí sobre a educação em Belo Horizonte, né? E sobre esse déficit que a gente tem. A senhora fala muito sobre periferia e fala muito sobre esse tempo que a senhora trabalhou durante 33 anos na comunidade ali do bairro Jardim Vitória. Mas há outros pontos críticos também na cidade, né? Há como levar esses projetos e esse pensamento, esse case de sucesso que a senhora teve lá na periferia, enquanto professora durante 33 anos, para outros pontos de Belo Horizonte. A senhora vê também outros vereadores empenhados com a educação? Sim, a ideia é de fato levar para outros pontos da cidade, né? Já visto que eu não sou a vereadora de um bairro, eu sou a vereadora da cidade. Então, é importante que a gente tenha, que dê esse ouvido, essa escuta às pessoas, né? Para que a gente possa trabalhar e de fato levar as demais comunidades, né, uma possibilidade de mudança. Vejo sim que tem outras pessoas, né, envolvidas com educação, e isso é importante para que a gente possa pensar junto em determinadas situações e avanços para a cidade no quesito da educação. Depois da determinação da Justiça, em que a senhora tomou posse como vereadora de Belo Horizonte, outro vereador também ocupou cadeira, na verdade um ex-vereador de Belo Horizonte que voltou à Câmara Municipal, que é o vereador Preto. Mas a gente fala de uma mulher chegando à Câmara Municipal. A senhora, como mulher, como uma mulher negra, como uma professora, como uma pessoa que trabalhou na periferia, qual o peso e a importância de toda essa história aí numa pessoa que senta agora numa cadeira na Câmara, na política, para representar uma comunidade? Sim, o que nos chama, assim, que eu achei emblemático, né? Cai uma chapa com essa questão da candidatura laranja e chega uma mulher para assumir. Então, isso é um diferencial, né? Do tanto que a mulher é prejudicada, né? Assim, do tanto desse olhar que é preciso ter com essa questão da candidatura laranja, quando se prestam a isso, tirando a possibilidade da gente desenvolver um trabalho para a cidade. Então, eu acredito que essa decisão da Justiça, ela traz um diferencial e abre os olhos, né, das pessoas para essa situação. Para o nosso ouvinte entender, professora, vamos trazer aqui, né? O TSE cassou o mandato de 2 vereadores de BH por fraude à cota de gênero, exatamente na eleição de 2020. Então, os vereadores foram eleitos aí pelo PROS, César Gordinho e Wesley Moreira, que perderam então os mandatos na Câmara Municipal de Belo Horizonte por fraude na cota de gênero, como a gente disse. E a vereadora, a professora Nara, e o vereador Preto, que assumiram na semana passada. Agora, vereadora, a gente falou muito sobre o clima, né, da Câmara com a Prefeitura, mais especificamente entre o prefeito Fuad e o presidente Gabriel, que a senhora já trabalhou com ele, fez elogios aqui. Mas uma vereadora que chega nova à Câmara Municipal, como é que foi recebida pelos seus colegas? Não, fui bem recebida, me deram boas-vindas, e eu venho com essa postura também de dialogar. Afinal de contas, já estão lá
há 4 anos, né, nesse mandato, e outros já, muitos anos. Então, acho que é importante a gente chegar e estar aberto ao diálogo e ouvir, escutar e aprender. E a senhora está aprendendo a política, né? Afinal de contas, é o primeiro mandato. Já pensando numa possível pré-candidatura para uma reeleição de vereadora em 2024, nessa eleição que tem em outubro deste ano, eu perguntei sobre a questão dos grupos, né, na Câmara Municipal. A senhora falou que ainda está conversando, está tentando, está analisando. Mas para essa possível pré-candidatura, para essa reeleição, a Rede Sustentabilidade continua sendo um partido da senhora? Sim, eu estou filiada à Rede Sustentabilidade. Eu acredito nesse projeto e penso que a gente vai conseguir desenvolver da melhor maneira esse trabalho, né? E essa pré-candidatura e possível eleição. A Prefeitura aprovou na semana passada, a Câmara da Prefeitura, uma discussão longa em relação ao salário dos servidores municipais, conseguiu ter uma aprovação. E quando a gente fala de salário de servidor, a gente fala de uma classe que é um tanto quanto esquecida. A gente fala sobre profissionais da saúde, a gente fala sobre os professores, a gente fala sobre profissionais que fazem ali a limpeza da cidade. Vamos falar da valorização ou desvalorização dos professores. É uma meta também da senhora tentar fazer com os professores, tentar fazer com que os professores sejam mais vistos, ouvidos e valorizados na capital mineira? Sem dúvida. Eu acho que é importante, conforme você citou, são vários profissionais, né? E eu, como professora, eu trago essa bandeira da valorização incondicional desses profissionais. A senhora teve alguma participação em sindicato dos professores, por exemplo, e lutou já para que os professores fossem mais valorizados na capital? Sim, eu sou sindicalizada e acompanho, né? E participo das manifestações, e eu acho que é importante a gente ter essa visão e que as pessoas tenham essa leitura, que a gente vai trabalhar para buscar essa valorização dos professores. A Prefeitura de Belo Horizonte realizou recentemente um concurso para educação em Belo Horizonte e os aprovados aguardam agora a nomeação. Muita gente aposentando, muita gente saindo por questões físicas, psicológicas, infelizmente a gente também precisa falar sobre isso, vereadora, mas há a expectativa de uma renovação nesses professores em Belo Horizonte. É importante também essa renovação para que as pessoas cheguem mais motivadas para trabalhar, para que a educação de fato ganhe um gás aqui na capital? Sim, é importante e eu penso que chega o tempo para todo mundo, né? Então, assim, chegou o tempo de aposentar, é preciso dar abertura para o novo, né? Sem deixar de valorizar as professoras, né? Os professores, inclusive os professores aposentados, né? Que precisam de ter um olhar diferenciado também, né? Diante do que está posto nessa cidade. Mas o novo é importante, a gente conta com isso para que a educação possa se estabelecer de uma forma mais integrada, né, com a comunidade. Ao longo desses anos em que a senhora esteve à frente das escolas onde a senhora trabalhou, da escola onde a senhora trabalhou, a gente fala muito sobre transformação e sobre atualização, principalmente do ponto de vista tecnológico, né? Nós citamos aqui a pandemia, por exemplo. A educação precisa mudar e precisa renovar, professora, para que haja interesse, inclusive, dos alunos, né? A evasão escolar é um ponto de preocupação dos governos municipais, governo estadual, governo federal. A educação precisa ser renovada também? Sim, a educação precisa ser renovada. É preciso que a gente transforme, né, essa forma dos alunos perceberem a educação de fato na sala de aula. Hoje a tecnologia é muito forte, né? É um desafio muito grande e a gente dará ouvido, né, à comunidade, às escolas, para que a educação possa de fato atender aos nossos interesses, né? E da comunidade também. Nós estamos conversando com a vereadora de Belo Horizonte, professora Nara, da Rede Sustentabilidade. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Professora, é a primeira vez que a senhora participa com a gente aqui. É professora ou vereadora? Como é que a senhora quer ser chamada? Professora. A primeira vez que a professora Nara, nova vereadora de Belo Horizonte, participa com a gente aqui do Café com Política. E agora é o momento do bate-pronto. A gente faz perguntas objetivas, a senhora responde também de forma objetiva. Combinado? Combinado. Para começar, a prioridade da educação em Belo Horizonte? Transformar a BH pela educação. Uma avaliação do governo de Fuad Numa em relação à educação. É preciso melhorar. Em relação ao governo geral? Diálogo. A eleição em 2024. Esquerda, direita ou uma posição mais ao centro?
Vejamos. Eu acho que mais à esquerda. O presidente da Câmara de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo. Um bom presidente. O quanto do mandato dele vai ter no mandato da professora Nara? O que a gente aprendeu por lá, com a equipe, com ele, mandato meu. A Rede Sustentabilidade, qual seria o nome ideal para a Prefeitura de Belo Horizonte? Aí nós teremos que ver o que decidir a federação. Professora Nara, vereadora de Belo Horizonte pela Rede Sustentabilidade, foi a nossa entrevistada no Café com Política de hoje. Professora, volte sempre, viu? O espaço está aberto para a senhora aqui no Café com Política, na FM o Tempo, para a gente sempre bater um papo. Muito obrigada, eu agradeço a receptividade.